Segunda-feira da segunda semana do Advento, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ouvir e meditar o Evangelho que está em Lucas capítulo 5, versículos de 17 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com um leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais difícil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos ainda na esteira da preparação para a vinda do Senhor, sob duas óticas. A primeira delas, que ainda na primeira semana do Advento e na segunda semana do Advento, é a vinda última do Senhor, ou nosso último momento aqui na Terra, para irmos ao encontro do Senhor por meio da nossa morte. Na semana que vem, a partir do terceiro domingo do Advento, nós vamos começar a preparação imediata para o Natal, para o nascimento do Senhor, para a encarnação do Verbo de Deus, que se fez homem e habitou entre nós. E meus irmãos, nessa preparação, nós vemos este Evangelho que nos ensina vários elementos. Alguns deles são: primeiro, Jesus estava ensinando numa sinagoga. A atividade de Jesus se concentra, na maioria das vezes, em ensinar. E ali ao redor dele estavam pessoas para ouvir. Queridos irmãos e irmãs, nós só nos tornamos católicos melhores a partir do momento que nós aprendemos de Jesus. Reparem que muitas vezes nas missas, quem participa comigo, vocês podem reparar que eu gosto de dizer: estamos usando a cor roxa por conta disso, a vela do Advento significa isso, fazemos tal gesto por conta disso, para entendermos a nossa fé. Às vezes eu faço pequenas menções a uma palavra do grego, que vem do Evangelho, que vem do grego, para nós entendermos e, acima de tudo, tentar compreender a totalidade da mensagem evangélica daquele dia para aprendermos de Jesus. E nessa sequência, meus irmãos, uns homens tentam trazer um paralítico para ser curado. Vendo a dificuldade de atravessar a multidão, eles então começam a descer este homem do telhado. E aí nosso Senhor Jesus Cristo percebe este esforço desses amigos trazendo este homem, talvez o próprio incentivo do próprio paralítico, pedindo que levassem a Jesus, percebendo que ele era o único caminho, a única via de cura, de mudança. E Jesus, no versículo 20, diz o seguinte: Homem, teus pecados estão perdoados. Meus irmãos, reparem, o homem foi lá porque ele era paralítico. Então o que ele esperava? A cura das pernas, óbvio. Mas Jesus Cristo faz uma outra cura. Homem, teus pecados estão perdoados. Meus irmãos, Jesus Cristo veio primeiramente para perdoar os nossos pecados. A cura da perna, da coluna, da cegueira, elas são importantes? Claro que sim. E nós precisamos pedir essas curas nas mais diversas áreas da nossa vida. Mas primeiramente a cura do pecado. Meus irmãos, você já está preparando a sua confissão para celebrar o Natal? Você já está preparando este momento de pedir perdão para Deus? Por quê?
Porque isso é em primeiro lugar. Poderia ter curado as pernas e depois perdoado os pecados? Poderia, mas nosso Senhor fez primeiro a cura dos pecados, primeiro perdoou os pecados, então depois curou as pernas dele. Aqueles homens, os fariseus, começam a murmurar: quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? E aí, meus irmãos, por que Jesus Cristo perdoa os pecados? Porque Ele é Deus. Quantos de nós vamos vivendo no nosso catolicismo sem crer que Jesus é Deus? Muitas vezes acreditamos uns aos outros que Jesus é um ser iluminado, alguém importante, sábio, alguém que veio nos ensinar bons modos, bons caminhos. Mas não, meus irmãos, é tudo isso. Só que por baixo de tudo isso, no alicerce de tudo isso, está a divindade de nosso Senhor, que é Deus. E aí, se nós compreendêssemos esta dimensão de que Jesus é Deus, nós receberíamos a Eucaristia, ou seja, a hóstia consagrada, com maior adoração. Nós não faltaríamos o domingo, porque Jesus está, Ele é Deus, então eu vou ao encontro do meu Deus. Eu teria maior amor, adoração por nosso Senhor, eu prestaria mais atenção na sua palavra, eu estaria voltado para o Senhor. Tenho limites, tenho pecados? Com certeza, todos nós temos. Mas diante de tudo isso, eu iria até Jesus para que Ele me curasse e não fugisse do Senhor. Então Jesus Cristo, diante desta reclamação, Ele diz: por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Reparem, meus irmãos, o que é mais fácil, perdoar pecados ou fazer o paralítico andar? É como se o Senhor dissesse assim: meus irmãos, para mim, fazer o paralítico andar é isso aqui, é fichinha. O mais difícil é perdoar os pecados. Meus irmãos, por quê? Porque para perdoar os pecados, a pessoa, o pecador, precisa querer ser perdoado. É por isso que tem muita gente, por exemplo, na fila da comunhão para receber Jesus na Eucaristia, e tem pouca gente na fila da confissão porque acha que não tem pecado. Acha que todo mundo faz isso, foi só uma missa, foi só uma olhadinha, foi só um dinheiro, o que tem? É normal hoje em dia. Por isso que é mais difícil perdoar os pecados, mas nosso Senhor é Deus, Ele perdoa a partir do momento em que nós demonstramos a nossa fé e vamos até Ele. E então Ele diz: o que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra para perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Então, se vocês acham que o mais difícil é fazer o paralítico andar, pois bem, fique curado, paralítico. Eu fiz o mais difícil, que foi perdoar os pecados. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, trago essa reflexão sobre o perdão dos pecados. Vamos fazer o nosso exame de consciência, buscar a nossa confissão. Por quê? Porque Jesus veio para isso. E aí, então, meus irmãos, Ele deu este poder para homens, para sacerdotes, para perdoar os pecados. Lá em João capítulo 20, você vai ver, diz, Jesus ressuscitado já, que sobra sobre os discípulos e diz, recebeu o Espírito Santo, a quem vocês perdoarem os pecados. Não falou quando eu choro no travesseiro, quando eu falo no chuveiro, quando eu falo para a parede, quando eu fico com peso de consciência. Não, falou assim, quando vocês perdoarem os pecados, eu vou perdoar. Quando vocês retiverem os pecados, eles ficarão retidos, eles não serão perdoados. Então Jesus quis depender de sacerdotes, de homens, para perdoar os pecados. Seria mais fácil para mim se isso fosse ao contrário? Não, seria. Mas nosso Senhor quis isso e, portanto, tendo isso em mente, eu amo ouvir as confissões para perdoar os pecados, porque é Jesus que perdoa por meio das nossas mãos sacerdotais. Logo, meus irmãos e minhas irmãs, façamos o nosso exame de consciência, vamos analisar o que nós precisamos mudar, vamos até o Senhor, vamos levar pessoas até o Senhor, peçamos sim a cura de coisas físicas, mas peçamos em primeiro lugar a cura dos nossos pecados. Quantas coisas a gente não consegue superar, e então nós precisamos imediatamente que o Senhor atue com a força dEle, com a graça dEle, para que a gente consiga. E talvez a primeira coisa que nós precisamos para sermos perdoados é reconhecer que errou, é reconhecer que cometeu o pecado. Depois, ir até o sacerdote para pedir o perdão desses pecados. E aí sim, meus irmãos, nós estaremos nos preparando para a vinda do Senhor. Aí sim o advento vai fazer sentido, aí sim vai fazer sentido a celebração do Natal, porque eu me preparei.
Eu me preparei, eu não vou receber Jesus de qualquer modo. Eu não vou abandonar o Senhor. Eu me preparei. Que a Virgem Santíssima, Mulher do Sim, que nós celebramos ontem, nos ajude, interceda por nós. Que São José também, que assumiu a paternidade de Jesus, esteja sempre do nosso lado, nos abençoando, intercedendo por cada um de nós. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.